Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3, o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, as bem-aventuranças de Jesus têm pelo menos três sentidos que são extremamente importantes. Primeiro, são a representação de uma nova perspectiva para a vida, que é segundo o reino de Deus. Em segundo lugar, são uma denúncia a respeito do tipo de sociedade em que nós vivemos, que é segundo o reino dos homens. E em terceiro, são um chamado para revermos os nossos posicionamentos e atitudes, harmonizando-nos aos padrões do reino de Deus. As bem-aventuranças fazem afirmações completamente estranhas à lógica que nos domina. Elas felicitam os infelizes aos nossos olhos. Elas tornam os desamparados e desocupados da ganância herdeiros das riquezas do reino de Deus. São os fracos, os que têm menos chances, os oprimidos, os que se esforçam para evitar o conflito, os que não se enquadram e atraem a oposição à ira contra si, os benditos na lógica do Senhor. A lógica das bem-aventuranças não é a nossa. Elas nos mostram o que estão trilhando o caminho certo e nos perguntam por onde temos andado. A primeira bem-aventurança diz: Bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós criamos um mundo que infla egos, que cultua a prepotência, que endeusa os fortes e aqueles que seguem em frente sem olhar para trás. Um mundo em que os simples, os tristes, os abatidos, os fracos, são problemas que ninguém quer. Um mundo em que quem age como se fosse melhor que os outros, normalmente se dá melhor. Um mundo em que é preciso gritar mais alto e chegar sempre primeiro. Nós criamos um mundo de competição e acumulação em lugar de cooperação e partilha. E assim nos tornamos infelizes neste mundo. Mas fingimos que somos felizes. Na perspectiva das bem-aventuranças, infelicidade e felicidade não dizem respeito a como me sinto simplesmente. Não. Mas diz respeito ao fim a que chegarei, ao destino da minha existência. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo são os pobres em espírito que acabarão bem, pois deles é o reino dos céus. Pois é, simples assim. Ser pobre em espírito significa ser alguém que não se confunde com o que tem ou com o que lhe falta. Ele sabe que precisa de Deus, que a ausência de Deus é a pior das pobrezas. Ser pobre em espírito significa não ter e nem buscar substitutos para o que somente Deus pode dar. Quem se vê pobre em espírito está vendo a verdade sobre si mesmo, superou ilusões. Quem se vê pobre em espírito tem fome de Deus. E são exatamente estes que experimentam o reino dos céus aqui na terra e viverão nele lá. São esses que vivem com clareza bastante para terminar a vida sem ilusões e cheios de esperança. Pois tudo que é daqui fica aqui. Mas os pobres em espírito acumulam tesouros eternos. Os pobres em espírito têm no coração espaço para o grande amor e a abundante graça de Deus. Jesus veio para os pobres em espírito. Sem essa pobreza, jamais conheceremos as riquezas do reino de Deus. Feliz domingo para você e para a sua família. Um grande abraço.